tema da regulação cripto pegou fogo essa semana e dessa vez não foi por um bom motivo. A SEC, o principal órgão regulador de mercados nos Estados Unidos, processou duas das maiores corretoras cripto do mundo e ainda por tabela deu a entender que outros processos estão a caminho e que 6 ou 8 projetos estariam também na mira da SEC. Vamos entender melhor isso? Eu quero dar alguns detalhes sobre o que aconteceu e também passar a minha visão e de prognóstico sobre o futuro desse tema, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Vamos ao vídeo. Oi, eu sou o Felipe Cabral, esse é o Banco Aberto e aqui a gente fala sobre criptoativos, DeFi, tokenização e novas tecnologias para o setor financeiro. Se você quer novos repertórios, quer trabalhar nesse mercado, quer entender a fundo como as coisas funcionam, você está assim no lugar certo. Pois é, parece que o tema da regulação agora explodiu. Será que é o fim da tokenização de ativos? Muita gente me perguntou o que eu achava disso, quais eram as minhas considerações, então eu tô aqui nesse cenário novo, fora do estúdio, justamente para montar esse conteúdo a tempo de responder essas questões. Nos dias 5 e 6 de junho deste ano, 2023, a SEC, através de um release de imprensa, declarou que estava entrando com um processo contra, primeiro, a Coinbase, que é hoje a segunda ou terceira maior corretora de criptoativos do mundo, e logo no dia seguinte, no dia 6, o mesmo release de imprensa informou que ela também estaria abrindo um processo contra a Binance, com 13 tipificações diferentes, e não só um processo contra a empresa Binance, mas também com o seu atual presidente, o CZ. Pois é, o que isso significa, né? Só o fato da SEC declarar que está abrindo um processo contra essas corretoras, isso já é muito mal recebido pelo mercado, né? Então a gente viu aí uma volatilidade atípica, o preço dos ativos sendo impactados, não só dos ativos, dos maiores ativos, Bitcoin, Ethereum, mas todos os outros ativos que estavam também citados, principalmente no processo contra a Binance. E o que a gente pode tirar disso tudo, né? Será que o regulador americano decidiu se fechar totalmente contra as criptomoedas nesse momento e abandonar a postura que vinha tendo até então? Será que daqui para frente a gente vai ver um cenário completamente diferente, rígido, difícil desse tema lá nos Estados Unidos? A bem da verdade, pessoal, é que esse processo já vinha acontecendo há vários meses, há praticamente um ano. A SEC tem processado vários protocolos, tem entrado com ações judiciais públicas contra várias iniciativas de pequenas blockchains e havia sim rumores no mercado de que isso poderia acontecer para as corretoras e para projetos maiores e mais importantes. Um exemplo prático disso que eu estou dizendo é o processo movido contra a XRP, o token da Ripple, né, que é um token de pagamento, mas que foi pela SEC caracterizado como uma security, e a gente já vai explicar aqui um pouco mais sobre esse tema, e que é um processo que vem se arrastando até então, e agora essa grande surpresa aí com duas grandes corretoras, e no processo contra a Binance, 6, 8 projetos ali sendo citados nominalmente, e que também podem ser enquadrados como securities, e podem ser proibidos de serem ofertados em outras corretoras, e não só nessas duas que estão agora nos processos. O que vai acontecer? É realmente o fim da tokenização? Eu acredito que não e vou dizer para vocês o porquê. Mas quanto tempo esses processos vão levar para terminar? Provavelmente meses e talvez até anos. E eu acho sinceramente que a SEC está usando isso como uma forma de estratégia para ganhar vantagem sobre essas instituições. A SEC poderia regular melhor as criptomoedas e também as próprias corretoras lá nos Estados Unidos, mas se ela fizesse isso de forma amigável, talvez ela tivesse alguma desvantagem, talvez alguns lobbies incorressem mais no meio do caminho. Saindo na frente, processando, tomando uma postura agressiva, ela ganha vantagem, porque a negociação fica muito mais favorável para a SEC do que para as corretoras. Pelo menos é isso que eu penso até agora. A tokenização de ativos é algo sem precedentes na história da tecnologia financeira mundial. A partir do momento que o conceito de blockchain se espalhou, né, nasceu com o Bitcoin e depois se espalhou para vários outros setores produtivos da economia, esse movimento praticamente ele se tornou irrefreável. E no universo financeiro é praticamente impossível a gente imaginar que no futuro
a tokenização vai deixar de existir. Ela pode sim ganhar outros contornos e ela pode ser um pouco tosada das liberdades atuais que ela possui, mas esse tema não vai morrer, pelo contrário. Basta dizer que os próprios bancos centrais estão usando tokenização de ativo para tokenizar suas próprias moedas. O dólar digital nada mais é do que uma moeda tokenizada, o real digital também. Então, o tema da CBDC, por exemplo, abraçou o tema da tokenização e vai seguir com ele daqui para diante, né? O que pode sim arrefecer um pouco e mudar de rumos é a tokenização de ativos. E isso já estava no radar, tanto da SEC quanto aqui no Brasil, no radar da CVM, e é de fato sim um tema espinhoso, um tema delicado, controverso, que traz uma série de debates bastante polêmicos para o tema. Tudo isso acontece porque há muitas décadas esses reguladores definiram normas para aquilo que é considerado um título de valor mobiliário, né, um título de investimento, e para aquilo que é considerado um bem ou uma mercadoria. Então, há essa linha tênue às vezes entre esses dois tipos de ativo, separando esses dois mundos: mercadorias, coisas que podem ser consideradas meios de pagamento, meios de troca, unidades contábeis apenas, daquilo que é sim um título que requer apreciação, que está implicado em outros processos e cujo mercado é regulado de maneira mais detalhada, com maiores leis e com maiores implicações jurídicas e procedimentais. Então é disso que se trata. Agora o regulador, tanto lá quanto cá, está olhando bem de perto para esse tema e está tentando separar uma coisa da outra, e no meio de tudo isso vem surgindo esses processos, tipificações, às vezes stop orders e uma série de coisas dessa natureza. Esse tema dos títulos mobiliários, né, dos títulos de investimento, ele é bastante antigo. Basta dizer que lá nos Estados Unidos a lei que regulamenta isso é de 1934 e o teste que é aplicado a algum projeto, né, para medir se esse projeto é um título mobiliário, é um título de investimento ou é um outro ativo de outra natureza, é ainda dessa época, né? Então o famoso Howey Test vem lá desse processo da Suprema Corte Americana de 1934, que estabeleceu normas para esse tipo de coisa. E é o mesmo teste que vem sendo usado lá nos Estados Unidos e que a CVM, inclusive, adaptou aqui para o cenário brasileiro e que vem usando até então. Mas o que afinal diz o teste de Howey? Como uma empresa, um negócio, alguém que está trabalhando no mercado pode saber se o produto desenvolvido é uma security ou é uma commodity? Quais são os parâmetros para definir uma coisa e outra? Eu fiz uma revisão desse teste e ele é bem simples. Na verdade, ele se resume a 4 ou 5 perguntas que podem ser contrapostas a um projeto para medir se ele de fato é um título de investimento ou não. A primeira pergunta é se aquilo que está sendo ofertado, o token em questão, por exemplo, ele é comercializado em dinheiro corrente, em moeda de curso forçado ou não. Essa é a primeira questão. A segunda é: ele é uma oferta pública igual para todas as pessoas ou ele tem diferenças, né? Ele vai privilegiar um token holder do tipo A ou do tipo B, ou ele é uma peça igual, fungível, aplicável a todo o conjunto de pessoas que está adquirindo aquele token? Uma terceira pergunta importante é: a valorização desse token, desse título, depende de uma parte terceira ou não? Dando um exemplo aqui da ação de uma empresa, né, que depende dos resultados daquela empresa. As ações dessa empresa dependem, portanto, estão profundamente atreladas à ação terceira da própria empresa. Se a empresa tem bons resultados, a ação sobe, ela se valoriza, senão ela se deprecia. Essa é a principal diferença. Quando a gente está lidando com uma commodity, com uma mercadoria, é a lei da oferta e da procura e os fatores inflacionários que afetam no preço daquele ativo, daquilo que está sendo comercializado, caracterizando isso como uma mercadoria ou um bem. Agora,
se depende de uma terceira parte, como por exemplo uma empresa, digamos que a gente esteja pegando aqui a Solana como exemplo, que foi um dos protocolos citados no processo contra a Binance. Se a valorização do token da Solana depende do desempenho, do esforço, dos resultados da Solana, então isso contribui para a caracterização do token Solana como uma security. É mais ou menos por aí que funciona o jogo. Eu vou deixar inclusive aqui os slides que a CVM costuma usar aqui no Brasil falando sobre esse tema. Não é muito simples, mas você que está aí do outro lado pensando em tokenizar algum ativo deveria ter bastante cuidado com isso. Eu tenho vários amigos, conhecidos, colegas, pessoas que às vezes me procuram e perguntam: Cabral, eu tenho aqui uma propriedade, uma casa, uma fazenda, um sítio, uma plantação e quero fazer uma oferta tokenizada deste bem, gerando, portanto, benefício, mecanismos de incentivo para os compradores desse token. Posso fazer isso? Como eu faço isso? Bem, infelizmente para essas pessoas eu tenho a triste notícia de que não é tão simples assim e tem ficado cada vez mais difícil. Se você tem sim uma produção que seja de uma fábrica, de um insumo agropecuário, de uma plantação, de uma criação, ou se você tem um conjunto de imóveis e quer tokenizar, transformar tudo isso em cotas, de tokens e disponibilizar a mercado a venda disso, prometendo aos token holders que você vai devolver yields, dividendos, para os ganhos obtidos através daquele ativo principal tokenizado, você está sim produzindo um token como valor mobiliário. E para fazer isso você deveria procurar um banco, uma corretora autorizada, uma empresa, uma instituição autorizada pelo regulador a fazer esse procedimento. E tudo isso porque cada país estipula regras muito estritas sobre como tokens de valor mobiliário deveriam vir a público. E mais do que tokens, como títulos mobiliários deveriam vir a público. E como eles deveriam se comportar em relação à oferta, à prestação de contas, à recolha de tributos, à divulgação de resultados, à divulgação de fatos relevantes, tudo isso para proteger o investidor e evitar pirâmides ou golpes de outra natureza. Infelizmente é assim que o mercado funciona, esse mercado já está estabelecido há muitos e muitos anos, essas são as regras do jogo e o que os reguladores estão fazendo agora é pegar esse mercado novo, cheio de novas tecnologias e trazer para dentro da regulação de um jeito mais forte, de um jeito mais próximo. Por fim, eu quero comentar aqui 2 pontos para fechar esse vídeo. O primeiro é a postura do presidente da SEC, o Gary Gensler, nessa confusão toda no meio desses processos. O Gary Gensler era um entusiasta do mercado cripto, chegou a dar aulas no MIT sobre blockchain economy, sobre Bitcoin, sobre Ethereum, sobre DeFi e de repente na gestão Biden ele virou o presidente da SEC, ele foi convocado, nomeado como chair da SEC lá nos Estados Unidos e parece que ele mudou completamente sua postura. O mercado inclusive tem se sentido traído pelo Gary por conta disso, é possível ver vários blogs, notícias, redes sociais, posts em redes sociais falando sobre isso e questionando essa mudança de postura de maneira muito abrupta do presidente da SEC. Mas a bem da verdade, pessoal, é que a SEC já vinha sendo altamente pressionada pelo Congresso americano. Eles foram convocados várias vezes a depor para os congressistas e foram muito pressionados, inclusive o presidente da SEC, que foi pressionado a categorizar projetos, foi nominalmente citado e perguntado se, por exemplo, a Ethereum era uma security ou era uma commodity, e isso gerou vários debates e várias polêmicas também. Então, esse conjunto de processos e tudo isso que aconteceu essa semana nada mais é do que uma grande resposta a tudo que já vinha sendo feito e toda essa pressão sofrida pela Câmara ali, pelo Congresso, em torno dessa instituição que é a SEC, esse órgão regulador.
Por fim, eu só quero fechar dizendo que a tokenização de ativos não vai morrer, pelo contrário, ela vai se fortalecer, mas agora sim vai ficar mais difícil tokenizar qualquer tipo de coisa. Até se você está pensando em criar um jogo ou um conjunto de NFTs, tome cuidado, avalie bastante sobre a possibilidade do seu projeto estar ou não caracterizado dentro dessas normas, desse conjunto de regras que classifica, né, os tokens como securities. Até o token do Axie Infinity, que é um game play to earn, estava citado no processo contra a Binance. Então, todo cuidado é pouco nesse momento, não queremos tomar stop orders, multas ou até mesmo restrições e proibições de mercado, tá bom? Acho que por hoje era isso, vou deixar todos os links aqui na descrição. Se gostou, deixa o like e siga a gente para os próximos vídeos. Valeu!